A paz, irmãos, estamos iniciando mais um Louvor e Palavra, mais uma oportunidade de louvarmos e adorarmos ao nosso bom Deus. Boa noite, missionária, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pastor? Boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos ao Louvor e Palavra. Amém. Já vou falando logo no começo, não esqueça, deixa aí a curtida no vídeo, coloca a sugestão de louvor, participe ativamente do Louvor e Palavra. E também não fique zanzando pela internet. A hora de louvor e palavra é a hora de louvarmos, de adorarmos, meditarmos a palavra. Então deixa o WhatsApp para lá, internet para lá. Agora neste momento o seu foco é meditar na palavra de Deus e adorar com todo o seu coração. Amém? Para iniciarmos o louvor e palavra de hoje, vamos orar a Deus. Vou pedir para a missionária orar para nós. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite em que nos reunimos como igreja de Jesus, para te adorar, para te louvar, para lembrarmos que somos os seus filhos, o teu povo amado, e também receber a tua palavra. Perdoe os nossos pecados, Senhor, limpe os nossos corações, para que eles possam estar purificados e abertos para receber de ti a tua mensagem, e que a tua palavra fale conosco, nos ensine a viver de acordo com a tua vontade, que é o mais importante. E que todos os irmãos que participam deste momento sejam ricamente agraciados e abençoados com a tua doce presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos iniciar o louvor e palavra adorando ao nosso Senhor? Vamos cantar Quando Entro em Tua Presença? Foi o pedido da nossa diaconisa Lúcia. Adore da sua casa, onde você estiver, quando entro em Tua Presença. Cante com o seu coração, cante, entregue o seu melhor louvor neste momento. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ama Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ama Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Amém. Lindo cântico. Quando entro em sua presença, nosso Deus, que é um Deus
majestoso, ele é grande, mas ao mesmo tempo é Abba Pai, é o nosso Amoroso. Pai, né? Podemos chamar de nosso papai, aquele que cuida de nós. Mesmo Deus em toda a sua grandeza, ele cuida de forma pessoal de cada um de nós. Isso é Amém. graça, né? Graça, o amor que é derramado sobre nós. Amém. Amém, irmãos. Mas nessa noite vamos meditar, irmãos. Sabiam que não são todas as pessoas que nós devemos estar perto? Sabia disso? É verdade. Às vezes tem aquela sensação de que devemos estar inseridos em todos os lugares, andarmos com todas as pessoas. Mas a Bíblia ela fala que não. A Bíblia fala que existem alguns tipos de pessoas que nós precisamos, olha, abrir o olho e tomar distância. E hoje, nessa noite, nós vamos ver 5 tipos de pessoas. Eu quero que você, primeiro, analise com quem você anda, para ver se você não está andando com algum tipo desse daí, ou analise quem você é. Se você não é um desses tipos. Já pensou, irmãos? Estamos aqui falando, meditando na palavra do nosso Deus e chegamos à conclusão de que nós somos um tipo de pessoa que não deveríamos andar junto? Seria terrível, né? Mas, infelizmente, inclusive no nosso meio, pode ter pessoas com essas características tão terríveis que a palavra do nosso Deus traz. E para iniciarmos esse pensamento, eu já vou falar logo o primeiro tipo de pessoa que nós não devemos ser ou nós não devemos andar juntos. Sabe quem é, missionário, esse tipo de pessoa? Conta pra nós, pastor. Não ande com o mal-humorado. Eita! Parece uma besteira, não parece, irmãos? E a Bíblia fala disso A mesmo? Bíblia fala sobre o mal-humorado, é incrível. Porque parece uma bobeira, né? Sim. Sabe aquele ranzinza? Aquela pessoa que tudo tá ruim pra ela. Ela anda, quem é da minha época vai lembrar do Cascão. O Cascão ele andava, parece a nuvem de chuva vinha junto com ele. Uma pessoa parecida. Tudo pra ela vai mal, sempre tá ruim, nada vai bem. Olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios. Provérbios 22, versículos 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Ou seja, o mau humor pega. É contagioso. Então, irmãos, primeiro ponto. Se você é um mal-humorado, resolva a sua questão. Resolva o seu problema. Tem pessoas que têm um sentimento que nós chamamos de autocomiseração. Pastor, que palavrão é esse? Autocomiseração. É aquele sentimento que a pessoa ela tem, né, uma dificuldade de se enxergar, de se situar na vida. Então ela acha que tudo que acontece é contra ela. Ela acha que tudo é perseguição. Ela acha que todas as pessoas devem dar atenção máxima a ela. Ela despeja as suas expectativas nas outras pessoas. E quando as coisas não dão certo, o problema nunca é ela. O problema é sempre a outra pessoa. Sim. E essas pessoas, justamente por despejarem essas expectativas nas outras, né, ela acaba contagiando negativamente. Porque ela começa a maltratar as outras pessoas. Começa a agir de uma forma que ninguém mais quer chegar perto, quer ficar perto. Sim. Olha que interessante, o texto fala que quem anda dessa forma cairá em armadilha mortal. É mortal, sabe por quê? Porque essa pessoa ela acaba sozinha. O mal-humorado, o ranzinza, ele acaba sozinho. Irmãos, então é o seguinte, se você tem essa personalidade, tem alguma coisa errada, porque quem é regenerado pelo Santo Espírito de Deus, ele tem alegria que excede todo entendimento. Ele tem que transbordar o amor de Cristo e não o mau humor. Ele tem que olhar para os problemas, as dificuldades da vida de uma forma diferente. Ele tem que ser luz para os outros, assim como Cristo é a nossa luz, é o nosso caminho. Você vê que quem tem esse tipo de pensamento está vivendo totalmente fora do que a Bíblia manda. Nós não podemos jogar os nossos problemas, as nossas insatisfações, as nossas dificuldades no colo do outro. Verdade. Seja o outro sua esposa, seja seu marido, seja seu filho,
seja seu colega, seja seu irmão na igreja. Qualquer um, para o seu próximo. Assuma primeiro, pastora, realmente às vezes eu me sinto dessa forma. E se for uma questão pontual da vida, comece a enxergar a vida de uma outra forma, pelos olhos espirituais. Algumas vezes, essa questão pode ser até patológica, pode ser, né, uma questão de uma depressão, né, algo mais profundo, algo hormonal. Se for isso, procura um especialista para se tratar, para se cuidar. Você não pode ser um peso na vida das pessoas. Você precisa ser bênção na vida do outro. Amém. Ninguém é obrigado, ninguém é a carregar o outro. Não é isso que a Bíblia fala. Tome a cruz do seu irmão. Tome a sua cruz. Se você tem uma dificuldade dessa, né, procure ajuda. Né? Eu vou falar a primeira coisa. Começa a fazer exercício. Nossa, Que ajuda demais. ajuda, né? Nossa, pastor, mas isso tem a ver, né, com a Bíblia, com o Evangelho? Claro. Tem. Porque você, ao invés de abençoar o irmão, você está ajudando a outra pessoa a se contaminar. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Porque você acabará imitando essa conduta. Você vai absorver isso. Então, se você tem essa conduta, abra o olho, irmão. E começa a viver realmente uma vida onde você abençoe o seu irmão. E não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. E se você convive com esse tipo de gente, qual vai ser a sua atitude? Você vai fazer a sua parte, você vai orientar. Né? Se for alguém próximo, você vai orientar. Mas você vai deixar claro que aquela é uma questão que a pessoa precisa resolver. Você vai tentar ajudar a achar os caminhos. Mas você jamais vai pegar o problema daquela pessoa e tomar para a sua vida. Porque senão, ela vai ficar mal e você vai ficar pior. Quem está falando isso? O pastor? Não. Provérbios 22, 24, 25. A Bíblia é tão perfeita que ela fala de assuntos cotidianos, não é verdade? Sim, nos ensina tudo, né? Tudo Dia a que dia, o ser humano vive. até o mau humor. Então, irmão, não ande com mal-humorado e não seja um mal-humorado. Pelo contrário, né? Tenha uma vida que realmente engrandeça o nome de Deus, uma vida que as pessoas olhem e falem, nossa, essa pessoa, ela realmente é diferenciada. Que transborde de alegria, transborde de bom humor, porque se uma pessoa bem-humorada nos anima, o contrário também é verdadeiro mesmo, pastor. Uma pessoa mal-humorada, que sempre está se comiserando, né, se fazendo de vítima, acaba estragando o ambiente, né, deixando todo mundo muito pesado. Então vamos ser pessoas que transbordam a alegria de Deus, até porque a alegria de Deus é a nossa força. Diz a palavra de Deus. E o mal-humorado vai ver essa palavra, sabe o que ele vai pensar? Lá vem o pastor me perseguindo. Então não vou falar mais nada pra ninguém. Realmente não vale a pena viver a vida. Eu acabei de pensar nisso também, o quanto alguns dias eu tenho vivido mal-humorada por conta dos problemas, né? Já acordando com pensamentos pesados. Isso acaba refletindo na minha família. Não é indireta não, missionária. Eu tô achando que o pastor tá me dando essas indiretas Indireta neste ao vivo, momento. não é indireta não, missionária. É indireta de pastor ou é direta de marido? Irmãos, Mas tá errado, temos que viver como independente. cristãos. Nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, nem sempre estamos psicologicamente bem, isso é uma verdade. Sim. Mas vamos trazer e pensar no que Cristo já fez por nós na cruz. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, vocês sabem, né? Eu falo dele quando ele fala assim, né? A minha pequena tribulação. Eu gosto muito dessa frase. Pastor, é uma frase tão pequena, né? Minha pequena tribulação. Ele estava preso, sendo açoitado, passando fome, passando sofrimento, passando dor, abandonado por todos, menos os irmãos mais próximos ali, sendo que anteriormente ele era uma referência de judeu. Tudo que o mundo pensava de um judeu máximo, apóstolo Paulo era. E depois ele chega num estado de ser um preso, sofredor, e ele fala assim, a minha pequena tribulação, meu pequeno sofrimento não se compara, né, ao que eu vou receber do meu pai, do Abba Pai que nós cantamos. Sim, e ele preso escreveu uma carta, que nós já conhecemos, carta aos Filipenses, em que só nessa carta de pequenos capítulos aparecem 14 vezes a palavra alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma contradição? Não é, porque
quando estamos realmente assim em comunhão com Deus, debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, nós olhamos para essa vida e simplesmente não somos abalados. Amém. Essas dificuldades, eu falo, isso daqui, ó, isso é fichinha, perto da herança que eu já tenho garantida com meu pai. Por isso o apóstolo Paulo fala, alegre-se sempre. Ele não estava na praia lá, tomando suco, não. Ele estava preso, sendo açoitado, em nome de Cristo, pela obra. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando a palavra. Olha que coisa maravilhosa. A Amém. obra dele lá, né, respingando aqui em nós. E é dessa forma que o cristão verdadeiro vive. Não tem tribulação nessa vida que tenha força suficiente para tirar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa motivação. Amém. Amém, irmãos? Amém. Palavra, pastor, é meio esquisita essa palavra. Não, prática, palavra prática para a nossa vida. E o segundo ponto? Segundo ponto que nós, pessoas que precisamos estar longe. Dos ímpios. Não siga pela vereda dos ímpios. Vereda é caminho, né? Nem ande no caminho dos maus. Provérbios 4:14. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Provérbios 24:1. O que o sábio fala? Olha, não ande no caminho do ímpio. O ímpio é aquele que não conhece a Deus, é aquele que não busca a Deus, é aquele que busca o seu próprio caminho, aquele que ouve o seu próprio coração. O sábio, ele fala, não ande no caminho desse daqui. E é o seguinte, também não inveje esse daqui. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos que somos cristãos, mas ficamos invejando o mundo. Falamos isso direto também. Vamos fazer a festa julina porque o mundo tem a festa junina. Vamos fazer o bloco de carnaval porque o mundo... Evangélico. Porque o mundo tem o bloco de carnaval. Agora tem o The Voicer Gospel lá, X, né? Não vou fazer propaganda não, nem assista esse negócio, né? Porque o pessoal do mundo lá faz a competição, né? Na rede Plim Plim, eu também quero fazer. Vocês entenderam, irmãos? Eu quero invejar o ímpio, eu invejo o mundo. Eu acho que por eu estar em Cristo eu estou perdendo alguma coisa. Que absurdo, irmãos. Quem está perdendo é quem não conhece a Deus, está perdendo a sua alma. Não tem a salvação. Então, nós não nos associamos com quem não tem a mesma fé e a mesma ordem que nós. Ponto final. Né? Nós chegamos, nossas amizades, eu falo muito isso, principalmente para os jovens, viu, jovens? Nossas amizades verdadeiras têm que ser construídas com base na nossa comunidade. Nós aqui que temos a mesma fé, o mesmo entendimento. No mundo podemos ter colegas, mas afinidade nós devemos ter entre nós. Com todas as nossas diferenças, as nossas brigas, a afinidade entre nós. Nós chegamos no mundo para apresentarmos Jesus, Exato. mas não para nos associarmos ao mundo. É isso, missionário? Sim, até porque seria muito estranho nós sendo cristãos que, por conceito, vamos na contramão do mundo, termos muitas afinidades com quem não é cristão. Inclusive a Bíblia fala, não pode haver julgo igual, né, entre Deus e o mundo, ou entre os cristãos e os incrédulos. Nós não podemos ter afinidades. Nós aqui também temos colegas conhecidos que não são cristãos, convivemos respeitosamente, mas não são afins de nós, né? Não temos as mesmas afinidades, porque nossa afinidade maior está na palavra de Deus, e quem não vive segundo a palavra de Deus, no máximo são nossos colegas, mas não são nossos afins ou companheiros, né, ou amigos de verdade. É impossível que isso aconteça. É verdade. O pastor está falando que o evangelho então ele separa? Separa. Sim. A Bíblia inteira nós vemos Deus separando o seu povo. Separa. Inclusive, Jesus fala que haverá rompimento de famílias. Nós vemos isso dia a dia. Que o Evangelho justamente ele faz isso. Deus separa, ele santifica o seu povo que é chamado, que é escolhido. Então, não há afinidade, há coleguismo. Então, primeiro ponto, lembra? Se você é um mal-humorado, você está pecando. Para com isso. Comece a enxergar a vida de uma outra forma. E cumpra o seu chamado. Se você anda com mal-humorado, deixa o cara lá e vai seguir seu caminho. Segundo ponto, não fica flertando com ímpio, não ande com ímpio. Apresente Jesus para o ímpio,
Se ele aceitar, for tocado pelo Santo Espírito, amém, glória a Deus, vai fazer parte da nossa casa, aí teremos afinidade. Se ele não aceitar, o que nós faremos? Seguimos o nosso caminho. Ponto final. Temos colegas ímpios e não amigos. Palavra hoje, né? Pastor, hoje estava de mal-humorado. Mal-humorado. Tô não. Né? Mas é importante, palavra prática para a nossa vida. Porque no final, irmãos, nós queremos agradar ao nosso Deus. Então nós ouvimos a palavra e colocamos essa palavra em prática na nossa vida para agradarmos ao nosso Pai. É justamente isso que nós vamos cantar agora, um pedido do nosso diácono Marcelo. Este é o meu desejo. Se realmente o desejo seu for amar a Deus de todo o coração, for obedecê-lo, então você vai ouvir a palavra, aceitar com alegria, consertar o mau caminho e obedecer a palavra que vem de Deus. Vamos louvar. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. amém. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Amém. Não ande com mal-humorado, não seja um mal-humorado. Não ande com ímpio e não ande com mentiroso. Tá lá, Provérbios 12, 22. Provérbios, que livro maravilhoso para a nossa vida. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Não ande com mentiroso e, obviamente, não seja um mentiroso. Olha que palavra forte. Acho que poucas vezes na Bíblia o verbo é tão forte, é tão profundo. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Diabo. Essa tem que cair na nossa, no nosso Questionário. concurso bíblico, né? Aí todo mundo vai acertar. O diabo é o pai da mentira. Então aquele que mente, aquele que vive na mentira, ele é o filho do diabo. Ele não é um filho de Deus, irmãos. Não tem como falar que você é cristão e você vive na mentira. E a mentira aqui não é só mentira falada. A mentira que é proferida. Mesmo a hipocrisia é mentira. A mentira da vida. É você falar algo e fazer diferente. O que Jesus criticou profundamente quando ele estava aqui na terra? Os hipócritas. Por que Jesus criticava o fariseu? Porque o fariseu ele era todo bonitão, metido a seguidor da lei, mas era só da boca para fora. Então quando nós lemos assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, é sim aquele mentiroso mesmo que fala algo que não é verdadeiro, é também aquele hipócrita, aquele que não vive a vida que diz que deve ser vivida. É aquele que está bonitão lá na igreja, todo domingão lá fazendo aparentemente a obra do Senhor, mas tem uma vida deplorável durante a semana. É aquele que fala que não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não segue um mandamento da palavra. Todo mundo fala, quem crê que a Bíblia é a verdade absoluta? Todo mundo, amém, pastor, amém, irmão. Quem segue o que a Bíblia fala? E aí já não tem mais amém. Nós falamos que cremos, que Deus é poderoso e que devemos temê-lo, mas nós ignoramos a sua palavra, nós ignoramos a sua revelação, nós não tememos a Deus, nós somos desleixados ao tratar das coisas de Deus. Então nós vivemos como mentirosos. E o Senhor odeia o mentiroso, mas ao contrário, se deleita. Olha que palavra bonita, deleitar. Né? Tem prazer, né? Tem prazer, olha que coisa linda, irmãos. Se de um lado Deus odeia o mentiroso, aquele que fala a verdade, aquele que vive a verdade, aquele que tem sinceridade nas suas ações, sinceridade nas suas atitudes, o Senhor tem prazer nessa pessoa. Não é lindo isso, missionário? É lindo e na verdade a própria característica do nosso Deus é a verdade. É a sua própria natureza, né? Ser verdade. Por isso que ele é representado com tudo que diz a verdade. Como luz, por exemplo. A luz, quando reflete, ela brilha, ela mostra a realidade. O espelho, a palavra de Deus é um espelho, porque mostra a verdade, a realidade. Então tudo que vai na contramão do que é verdadeiro, vai na contramão do principal atributo de Deus, que é ser a própria verdade. Isso mesmo. Por isso não ande com mentiroso, irmão. Primeiro, não seja, obviamente, mentiroso, mas também não ande com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente claramente é um ímpio. Não é um filho de Deus. E já vimos anteriormente, nós não andamos, nós não temos afinidade com ímpio. Então você vê que essa pessoa, ela vive de uma maneira diferente do que ela fala. Ela é hipócrita, ela não vive conforme ela deveria viver. Vou arrumar encrenca com ela? Não, se afaste. Não ande com mentiroso. E guarde a sua boca e guarde a sua vida, para que sua vida tenha coerência diante de Deus. Aquilo que você fala, aquilo que você prega, a forma como você se apresenta às pessoas, que tenha coerência diante de Deus. Pastor, acho que é importante também esclarecer, o pastor me corrija se não estiver certa, que se não andar, irmãos, não é necessariamente você não cumprimentar, deixar de falar com a pessoa. E às vezes esses tipos de pessoas estão dentro dos nossos lares, ou são pessoas com quem trabalhamos, mas tem muito mais a ver com não se deixar influenciar por essas pessoas,
não dar crédito a essas pessoas, não dar ouvidos a essas pessoas. Então, quando o pastor diz, não ande com mal-humorado, às vezes o seu pai é um mal-humorado, seu marido é um mal-humorado, como é que eu não vou andar com meu pai, com meu marido, né? Não estou dizendo que o meu marido é mal-humorada, é mais fácil a esposa dele ser mal-humorada, né? Mas é no sentido de não se deixe influenciar por esse sentimento que deixa tudo pesado e te faz esquecer da graça de Deus, né? Não andar com ímpio, não reproduzir, não imitar, não dar crédito ao comportamento, às ações de um ímpio, da mesma forma o mentiroso. Às vezes convivemos com pessoas mentirosas, mas não se deixe influenciar por elas, não dê ouvidos a essas pessoas e siga a sua jornada com Jesus. Isso mesmo, é não ter afinidade, não ter comunhão. Isso. Né? Eu cumprimento, bom dia, boa tarde, passar bem e segue a sua vida. É dessa forma mesmo, né? Essa pessoa não me... O que ela diz, o que ela faz, não me traz qualquer impacto. Não me afeta. Não me afeta. Eu falo, não, essa pessoa, ela tem um parâmetro de vida diferente do meu. Porque o meu parâmetro é a Bíblia. Então, eu não sou afetado. A missionária pregou sobre... Desculpa, irmãos. Pregou sobre Daniel no domingo. O que Daniel fez? Ele não deixou se afetar pelos parâmetros da Babilônia. Sim. Ele era cativo na Babilônia, tinha status lá, mas ele não andava com os babilônicos. Ele andava segundo os critérios de Deus. É perfeito, é dessa forma. É isso mesmo. É dessa forma que nós devemos viver a vida, porque não há como sairmos do mundo. Não há como não esbarrarmos com o ímpio. Não há como não esbarrarmos com os mal-humorados da vida. Mas essas atitudes não me influenciam, não impactam a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Coloca o amém, se faz sentido, pastor, é verdade. Olha aí, só aqui nesses 3 pensamentos a gente já pode fazer uma listinha de como nós devemos viver a nossa vida. Mas tem mais, não ande com quem diz palavras inúteis. Até isso, pastor, até isso. É Provérbios, não? Agora está lá em Mateus. Abre Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ah, irmãos, que palavra dura! Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Olha que coisa terrível! Toma cuidado com o que você fala, irmão. Toma cuidado. E toma cuidado também, não ande, não tenha comunhão, não tenha afinidade com aquele que fica falando palavras que não levam a glorificar o nome de Deus. O que é uma palavra inútil? Palavra inútil é aquela palavra que não agrega. E do ponto de vista espiritual, é tudo que não vem de Deus. Então, nós não podemos andar com esse tipo de gente, não nos agrega em nada. Não podemos nos deixar influenciar e não podemos ser esse tipo de pessoa. Porque, novamente, vivemos num domingo bonito diante da presença de Deus e começa a olhar os grupos de WhatsApp, inclusive nos nossos, segura. Porque é um show de inutilidade. Nós não glorificamos a Deus com o nosso linguajar, com o nosso pensamento, nós não fortalecemos o nosso irmão. Não estamos falando aqui que vamos ser caretas, né? Sairmos do mundo e só vamos falar sobre teologia, não é isso. Mas nós não vamos falar palavras que prejudiquem outras pessoas, palavras que afastem outras pessoas de Deus, palavras que não edifiquem a vida de outras pessoas. Irmão, estou num projeto assim, irmão, não vai dar certo não. Meu irmão, esse é o mal-humorado com a palavra inútil, né? Os dois. Juntou, né? Não, irmão, sabe a dificuldade que é isso? Olha, você não tem ideia. Irmão, você não é capaz. Quanto assédio moral nós cometemos com o nosso próximo dentro das nossas casas? Marido contra esposa. As mulheres sofrem com assédio moral dos homens, viu? Convertam-se, homens. Mulheres com seus maridos. Palavras desrespeitosas, né? Pais com os filhos acabam com a autoestima. Nós damos mentoria, os irmãos sabem. Quantos trabalhos que precisam ser feitos para restaurar a autoestima das pessoas que foram destruídos na infância. E nossos mentorandos, irmãos, muitas vezes têm 30, 40, 50 anos
E nós, mentores, temos que trabalhar todas essas dores que eles trazem da infância por causa de palavras inúteis, Palavras que inúteis. destruíram suas vidas. Sempre quando você for abrir a sua boca, você vai falar, peraí, isso daqui vai ajudar essa pessoa? Vai edificar a vida dessa pessoa? Vai fortalecer essa pessoa? Vai dar ânimo para essa pessoa? Se a palavra for não, fica quieto. Né? Fica quieto, não faça isso. De novo, não jogue no colo de terceiros as suas frustrações. Para você foi difícil, para você foi um desafio, você muitas vezes não atingiu os objetivos que você teve na vida. Ore para que o outro alcance. Não tenha um coração egoístico. Né? E você fala, pai, a minha foi tão difícil, então quer saber? Eu vou apoiar essa pessoa para que ela consiga ter um resultado diferente do meu. Então nós, muitas vezes, nós somos infelizes nas nossas decisões e nós queremos levar as pessoas junto. Não façamos dessa forma, irmãos. Nós precisamos ser bênção na vida do nosso irmão. Precisamos ali fortalecer os nossos irmãos. E isso principalmente para quem está muito próximo. Ajude. A gente confunde, né, a sinceridade com a palavra inútil, com a palavra que machuca. Vamos ter um coração cheio de compaixão. Irmão, realmente, olha, o seu desafio é grande. Não é fácil não, mas é o seguinte. Que precisar de mim, estou aqui para que você cumpra o seu objetivo. Ainda seja uma ferramenta de Deus para abençoar o irmão. Faz sentido, missionário? Com certeza, inclusive é mandamento bíblico, né? A Bíblia fala, não use a sua língua a não ser que seja para transmitir graça aos que ouvem e para edificação. Inclusive, o pastor usa o mesmo termo, que seja útil para edificação. E é quando o pastor está comentando aqui, não ande com quem fala palavras inúteis, é porque as palavras, Deus criou as palavras, a nossa capacidade de comunicação, para que seja útil. Para quê? Para glorificá-lo, para edificar nossos irmãos e para abençoar as pessoas ao nosso redor. Se fugir disso, ou seja, palavras que desmoralizam, palavras que destroem o outro, palavras que machucam, palavras que fazem fofocas, inventam histórias, né, denigrem outras pessoas, tudo isso tem que ser tirado da vida do cristão, porque são inúteis, não servem para edificar, nem para glorificar e nem para abençoar. E crente boca suja, se enquadra aqui? Nossa! Amaldiçoa. Inútil do inútil, né, a palavra. Crente amaldiçoa, já ouvi, hein? Irmãos, pastor, qual foi a igreja? Não vou falar, pra gente não ficar sem graça. Cristão boca suja, fala todo tipo de palavrão como se fosse um ímpio. Eu fiquei até horrorizado como isso. Né? Pode sair palavras de bênção, né? Que Jesus fala, da mesma fonte, pode jorrar bênção e maldição? Olha, irmãos, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Está lá Mateus 12, 36 e 37. Reflita sobre o que você tem falado. Então, não ande com esse tipo de gente, porque você vai ser influenciado. Você vai achar que é normal agir dessa forma. Né? E, obviamente, não haja dessa forma. Amém? Olha, 5 tipos de pessoas que devemos ficar longe, segundo aqui a palavra do nosso Deus. Já foram 4, Já né? foram 4. E antes de falarmos o 5º, nós vamos cantar. Hoje o Diácono Marcelo vem com 2 sugestões. Diga para os temerosos, vamos louvar. Não há nada a temer, estamos debaixo da graça do nosso bom Deus.
Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém, amém. Quinto ponto, quinto tipo de pessoa que nós não podemos andar juntos, com o caluniador. Isso verdade. mesmo. Tá lá em Levítico 19:16. Entre tantos textos, eu escolhi esse, mas não falta exemplo na Bíblia. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Olha Deus falando, irmãos. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Calúnia é dizer aquilo que não é verdade sobre o outro. E olha lá, já na época de Moisés, já existia esse tipo de gente, irmãos. Né? Não espalhem calúnia. Se existia lá, existe hoje em dia. Então você vê que a pessoa é um caluniador, ela está falando algo que é mentira sobre o outro, nem anda com essa pessoa, não dê atenção. Para de ser curioso. Olha, tem uma coisinha para te falar, aí você já fica, né? E todo caluniador é fofoqueiro Em primeiro. consequência, né? O segredo. Olha o segredo que eu descobri daquela pessoa. E causa tantos males esse tipo de coisa, irmãos. Famílias são destruídas, amizades são rompidas, igrejas são abaladas, grupos de... Né, todo tipo de relacionamento é destruído por causa da calúnia, por inverdades que são lançadas. Infelizmente, esse tipo de gente também existe no nosso meio, no meio cristão. O que tem de fake news cristã são calúnias. Não deveriam fazer esse tipo de artimanha quem se diz cristão. Mas fazem em larga escala, como se fosse comum. Porque não é cristão, é ímpio. O joio está no meio do trigo e semeia essa discórdia. E você, como cristão, tenha discernimento para ver, não, isso daqui é uma mentira. E não tenha relacionamento com esse tipo de gente. Não tenha. Ouviu ali, para por aqui, acabou. Né? Sério, irmão? É verdade que aconteceu isso? Vai dando trela, né? Então, até você provar, né, o jargão popular, que focinho de porco não é tomada, o estrago já foi feito. Isso é artimanha do diabo, a calúnia é um tipo de mentira. O pai, né, também é quem é o diabo. Então você vê que é caluniador, a pessoa não ande com esse tipo de gente. Eu não preciso nem falar, né? Não existe cristão caluniador. Cristão caluniador não é cristão.
não está debaixo do mesmo Senhor. Então nem vou falar, não seja caluniador, porque aí, né, não tem sentido. Mas se proteja e proteja aqueles que você ama, seja na igreja, seja nos relacionamentos familiares, com seus parentes, não importa. Né? Se a pessoa, você vê que é um caluniador, fique fora. Deus está falando isso daqui e ele fala para o povo dele. Não espalhe calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Deus odeia o mentiroso. Deus odeia o caluniador. Então não há, é incompatível. Cristão caluniador não existe. Então fique longe desse tipo de gente. O pastor está falando para isolar mesmo. É isso mesmo, para isolar mesmo. Para que a maldade, o veneno da boca não saia daquela boca. Entenderam? É para isolar mesmo. Viu que é um caluniador, passa longe. Não precisa nem fazer a política, não. Bom dia, boa tarde. Então passa longe porque pode respingar veneno em você. Não faça, né, não faça esse tipo de coisa, obviamente, mas fique muito atento. E não seja dominado pela curiosidade. Porque o caluniador, ele utiliza da curiosidade para poder, né, jogar aí o seu veneno. São pessoas que têm a maldade no coração. Como eu disse, são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Que ao invés de semear a comunhão, a união, querem semear a discórdia. Então, fuja desse tipo de gente. Então, resumindo, não ande com quem é mal-humorado. Parece engraçado, mas os irmãos viram como é sério. Não ande com pessoas ímpias. Não ande com mentirosos. Não ande com quem diz palavras inúteis. E não andem com quem é caluniador. 5 tipos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, nós devemos ficar longe, devemos passar bem longe. Faz sentido, missionário? Totalmente. A palavra de Deus nos ensinando no comportamento do dia a dia. Se nós começarmos a praticar isso nos pequenos detalhes, nós seremos muito melhores cristãos. E spoiler, semana que vem nós veremos 5 tipos de pessoas que devemos andar junto. Aí sim. Aí vai ser... O outro lado da moeda. Isso mesmo. Mas para encerrarmos esse louvor e palavra, espero que Deus tenha falado ao seu coração, ouça a voz de Deus. Nós vamos louvar agora um louvor que o Samuel pediu. Samuel pediu todo louvor. Vamos encerrar o louvor e palavra agora com alegria, adorando ao nosso Senhor. Todo louvor ao nosso Deus, toda adoração em união. O louvor, todo louvor ao nosso Deus. Cante aleluia ao nosso Deus, glória e aleluia ao nosso Deus. O louvor, todo louvor ao nosso Deus. Todo louvor ao nosso Deus, toda adoração em união. O louvor, todo louvor ao nosso Deus. Cante aleluia ao nosso Deus, glória aleluia ao nosso Deus.
ao nosso Deus, toda adoração em união. O louvor, todo louvor ao nosso Deus. Grande aleluia, grande aleluia ao nosso Deus. Glória, aleluia ao nosso Deus. O louvor, todo louvor ao nosso Deus. Deus que salva, Deus que salva, Deus que cura, Deus que livra. Ele é, sim, Ele é. Deus que salva, Deus que cura, Deus que livra. Ele é, sim, Ele é. Amém. Deus eterno, obrigado, Senhor. Estamos na sua presença nessa noite, meditando na sua palavra, ó Pai eterno. Que a sua palavra caia nos nossos corações como semente, ó Pai, e que germine dando frutos, ó Pai. Que possamos, Senhor, identificar esse tipo de pessoa, Senhor, que não comunga, Senhor, da mesma fé que nós. Esse tipo de pessoa que fará mal à nossa alma e que possamos nos proteger, ó Pai. Só faremos isso, ó Pai, pelo seu Santo Espírito agindo em nós e dando discernimento, ó Pai. Que possamos estar atentos, que possamos vigiar, ó Pai, para que o maligno mal não nos toque, ó Pai. Fortaleça o nosso entendimento, nos dê sabedoria para vivermos esta vida, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, para vivermos essa vida, ó Pai, de acordo com o que o Senhor quer que vivamos, ó Pai. Em nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais esse louvor e palavra. Já deixou sua curtida? Não deixou ainda? Não faça aí. Não vai embora antes de deixar. Deixa lá, curtir. Deixou seu comentário? Não deixou também? Deixa o comentário. Sugestão de louvor. Hoje, o Diácono Marcelo, foram 2 sugestões dele. Irmão que não foi contemplado hoje não ficou chateado? Não. Coloca lá mais sugestão de louvor, que vai entrar na programação. Tá tudo anotado. Tá tudo anotado. Não perdemos nada. Então, não deixe de participar. Pedimos desculpa, hoje estamos ainda gripados, então foi difícil cantar, falar. Né? Os irmãos orem para que possamos nos recuperar rápido, para ficar tudo bem. Né? A dificuldade aqui de falar é grande. Mas que Deus complete a palavra no seu coração. Amém. Que Deus complete o entendimento. E não vamos esquecer, nesse sábado temos conectadinhos ao vivo na Igreja Missão Presbiteriana. Vamos levar as crianças, precisar de carona, só falar com os irmãos, vamos buscar em casa as crianças. Vai ser uma programação muito legal aí do final do ano. Teremos programação também para os juniores. Então vai ter, né, uma molecadinha um pouco maior, pode vir também, que vai ter programação para essa faixa etária também. Então vamos juntos fazer o Conectadinhos, os irmãos da IMP já sabem. Se não é da IMP, não sabe o que é o Conectadinhos, entra na playlist, tem lá os Conectadinhos, é um programa bem legal para as crianças, né? Até 5, 6 anos de idade, mas ao vivo vai ser expandido para os juniores. Então vamos todos participar, tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. E só lembrando, no domingo nós teremos o nosso culto às 17h30, vamos todos estar às 17h25, bonitinhos, sentadinhos, com o coração aberto, para adorarmos ao nosso Salvador. Amém? Então fiquemos todos com a paz de Deus. Shalom.